a gente está chegando no fim, né, dos macroprocessos e olhando tudo que a gente viu para trás, a gente consegue perceber que não basta só agregar, desenvolver, recompensar e aplicar talento. Tão importante quanto todos esses outros processos, é preciso reter esses talentos na organização e, mais que isso, reter esses talentos sempre engajados e satisfeitos. Principalmente, a razão mais importante disso é porque acaba sendo um investimento mútuo, tanto da organização quanto do talento, né? E, óbvio, isso tudo precisa ser recompensado por um retorno que seja duradouro e valioso, né? Se isso não acontecer, as duas partes vão sair perdendo, né? Na disputa pelos talentos, né, acabam se sobressaindo aquelas organizações que conseguem bons resultados em mantê-los, né? E mais do que manter, conseguem se sobressair aquelas organizações que também são responsáveis por impulsionar os seus colaboradores, né? Para alcançar os objetivos que eu já falei que são mútuos, tanto da organização quanto do colaborador, né? Por isso, é muito importante estudar esse processo de manter talento e, mais que isso, estudar o que a organização pode fazer para proporcionar saúde e qualidade de vida no trabalho. Então, quando a gente fala em saúde e qualidade de vida no trabalho, a gente estuda a higiene do trabalho, tá? Em alguns lugares a gente também vai encontrar a higiene ocupacional. Enfim, tanto higiene do trabalho quanto higiene ocupacional está intimamente relacionada com condições ambientais do trabalho. Condições ambientais que assegurem saúde física e mental, tá? Do colaborador. Do ponto de vista de saúde física, local de trabalho é a área de ação da higiene do trabalho. Por quê? Porque envolve aspectos ligados com a exposição do ser humano, com a exposição do indivíduo, com a exposição do colaborador a agentes externos que causem algum tipo de distúrbio ou a agentes externos que, quando tratados, não causem algum tipo de distúrbio, tá? Como ar, ruído, temperatura, umidade, sei lá, esse tanto de coisa, né? Então, um ambiente saudável de trabalho é importante porque envolve condições ambientais organizacionais físicas que acabam atuando muito positivamente sobre o ser humano, né? Sobre a sua visão, como é ruim trabalhar num lugar escuro, sobre sua audição, como é ruim trabalhar num lugar com barulho insuportável, sobre o seu tato, como é ruim trabalhar num lugar onde você pode cortar a mão, enfim. Já do ponto de saúde mental, o ambiente de trabalho deve obrigatoriamente, embora não constantemente, né, oferecer condições psicológicas e sociológicas que sejam saudáveis para se trabalhar, né? Tudo isso proporcionando um ambiente que seja emocionalmente positivo de se trabalhar. Por isso, os principais itens do programa de higiene do trabalho estão relacionados com o ambiente físico do trabalho, né, iluminação adequada, ventilação adequada, sem gás, sem fumaça, sem fedor, tá? Proibindo de fumar, usando máscara se necessário, né? O ambiente físico de trabalho também envolve temperatura, né?
mantendo os níveis adequados, ruído, remoção de ruído, tá? Ou se não tiver jeito de remover, a organização tem que oferecer protetor auricular, conforto, por exemplo, um ambiente agradável, repouso se necessário, aconchegante, né? Então, os principais itens do programa de higiene de trabalho são ambiente físico, envolvendo tudo isso que eu já falei, ambiente psicológico, né? Uma organização que ofereça um relacionamento humano agradável, as atividades devem ser ao mínimo motivadoras, o estilo de gerência, talvez um democrático funcione melhor que um autocrático, enfim. Então, o principal item do programa de higiene de trabalho: 1. Ambiente físico, acabei de falar. 2. Ambiente psicológico, acabei de falar. 3. Aplicação de princípios de ergonomia, né? Tudo que proporcione a eliminação de fadiga, né? Máquinas e equipamentos adequados, mesas ajustadas à condição física da pessoa, ferramentas que talvez reduzam a necessidade de um esforço físico desnecessário, enfim. Voltando, itens do programa de higiene de trabalho: 1. Ambiente físico. 2. Psicológico. 3. Princípios de ergonomia. E 4. Saúde ocupacional, tá? Que vai ser o próximo slide. Bom, quando a gente fala de saúde ocupacional, a primeira coisa que vem na nossa mente é a definição de saúde, tá? E que a Venato traz pra gente que saúde é ausência, é até engraçado, né? Mas que a Venato traz pra gente que saúde é ausência de doença, né? Mas a gente viu no slide passado também que os riscos para a saúde, né, físicos, biológicos, tóxicos, químicos, fatores estressantes de trabalho, tudo isso proporciona alguns riscos no trabalho. Então, a gente consegue perceber que além de saúde ser ausência de doença, uma definição um pouco mais ampla de saúde também pode estar relacionada a um estado físico mental, social, tudo isso que envolva bem-estar, né? Então, é importante a gente perceber que é essa definição, quando a gente fala de estado físico, mental e social de bem-estar, é essa definição que enfatiza, que dá força, que destaca, né, que saúde tem a ver entre bom relacionamento, né, bom relacionamento entre aspas, entre corpo, mente e também padrões sociais, muito importante, né? A saúde de um colaborador, de um indivíduo, de uma pessoa, pode ser prejudicada por doença, por acidente e também por estresse emocional causado pelo ambiente de trabalho. Então, os líderes, né, de equipe dentro de uma organização, atualmente, a gente sabe que também eles têm que assumir algumas responsabilidades, né, com relação ao cuidado do estado geral de saúde dos seus funcionários, dos seus colaboradores, da equipe que está sob a sua supervisão, né, incluindo nesses cuidados até o bem-estar psicológico, tá? Um colaborador que seja, entre aspas, excelente e competente, mas que está deprimido e doente, né? Ele pode ser extremamente improdutivo, né? Por isso, existe em bastantes organizações, um departamento relacionado com a saúde ocupacional do colaborador, né? Essa saúde ocupacional está relacionada com assistência médica preventiva, né? A Lei 24 de 1994 é que instituiu o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né? Esse programa
acaba por instituir que a organização tem que ter um exame médico pré, pré, pré-admissional, exame médico periódico e exame de retorno ao trabalho caso haja um afastamento, exame de mudança de função antes, né, de transferir o colaborador, seja de departamento, ou seja de cidade, enfim, tá? Exame médico demissional nos 15 dias que antecedem o desligamento do funcionário, tá? Um programa desculpa, gente, um programa de saúde, né, ocupacional, ele acaba envolvendo, como a gente colocou aí no desenho ao lado, que passe pelas seguintes etapas, tá? Definição de uma política de saúde ocupacional na organização, estabelecimento de um sistema de indicadores e métricas, tá? Que possa acompanhar as doenças ou as estatísticas de afastamento, desenvolvimento de sistemas de relatórios médicos, regras e procedimentos para prevenção médica, recompensas aos gerentes e supervisores quando os seus esforços dão certo, né, com relação a esse departamento de saúde ocupacional, e até mesmo campanhas de esclarecimento e orientação sobre alimentação sadia, sedentarismo, obesidade, etc, etc, etc. Tá? Por isso, a gente afirma que um ambiente de trabalho agradável facilita o relacionamento interpessoal e melhora de produtividade. Gente, acredito que ninguém aqui tem o conhecimento científico, né, da medicina para definir estresse no trabalho. Mas acredito também que todo mundo que está ouvindo, né, já sentiu na pele algumas condições que acabam fazendo com que a gente fale assim, nossa, tô estressado, né? Tô me sentindo com o estresse lá no alto. Né? Então, o que a gente pode definir disso? Que estresse é um conjunto de reações, né? Físicas, químicas, mentais, né? Tudo isso que decorre de um estímulo que existe no ambiente, né? Geralmente o estresse é uma condição que surge olha só que curioso, é uma condição que surge quando a pessoa dá de frente com uma oportunidade. Nossa, oportunidade causa estresse? Causa, né? Por exemplo, eu sou professora aqui na UNB, mas faz de conta que consegui uma transferência para a UFBA, né? Lá na Bahia. E aí, é uma oportunidade para mim, mas às vezes me causa um fator estressante, né? Me dá um estalo aí que geram várias reações físicas, químicas e mentais diante do enfrentamento de uma oportunidade. Então, o estresse também pode ser resultado de oportunidade. Mas a gente sempre encara, teoricamente, o estresse como uma restrição, né, relacionada ao que a pessoa deseja, né? Então, existem duas fontes principais de estresse no trabalho: causas ambientais e causas pessoais. As ambientais envolvem uma variedade de fatores externos e contextuais, tá? Que acabam conduzindo ao estresse no trabalho. Então, olha só, muito trabalho intensivo, falta de tranquilidade, insegurança, tá? Todas as causas ambientais que não são comedidas podem causar estresse no trabalho. Já as causas pessoais, né, envolvem uma variedade de características individuais. A gente estudou isso lá em motivação. Por quê? Porque cada pessoa reage de diferente maneira para a mesma situação, né? Para a mesma situação de fatores que provocam o estresse. Tá? O estresse no trabalho, pessoal, provoca uma série de consequências, tanto para o colaborador quanto para a organização. Isso a gente já está careca de perceber em todas as outras aulas que a gente viu,
né? Consequências pessoais de estresse pode ser ansiedade, depressão, angústia, distúrbio gástrico, cardiovascular, nervosismo e acidente, que a gente vai ver mais para frente, tá? Por outro lado, né, é importante a gente ver que o estresse, já falei, afeta a pessoa, mas por outro lado também afeta a organização. Falei que a gente ia ver esse tema relacionado aos aspectos organizacionais e não legais. Então, olha só, o estresse afeta a organização a partir do momento que ele interfere negativamente. Óbvio, não dá para fugir na quantidade e na qualidade de trabalho do colaborador, tá? No aumento da falta, na rotatividade e até mesmo na predisposição, por exemplo, à reclamação, a queixas, a um monte de coisa que a gente percebe no dia a dia do nosso trabalho, do nosso estágio, e às vezes quando a gente tinha aula, né, presencial, até mesmo no ambiente da faculdade, né? Que é importante a gente saber nessa parte do estresse? Que ele não é necessariamente disfuncional, né? Por quê? Porque existem pessoas, a gente acabou de falar de comportamento, né? Que existem algumas pessoas que trabalham bem sob alguma pressão, tá? Existem pessoas que são mais produtivas quando são cobradas, quando trabalham com metas, tá? Existem outras pessoas, porém, que buscam mais produtividade ou um melhor trabalho, né? Então, pessoal, um nível que seja moderado de trabalho, às vezes até leva a pessoa a ser um pouco mais criativo, um pouco mais competitivo, buscando soluções, criatividade para resolver um problema, né? E isso numa pitada, né? Numa quantidade plausível, pode ser em determinadas situações até bem vista pela organização, né? É, Na verdade, o que a Venato traz para a gente essa ideia de que muitas pessoas, muitos colaboradores, é, elas não se preocupam quando existe uma pequena pressão, tá? Causada pelo estresse, desde que possa essa pequena condição seja tão, entre aspas, pequena, que possa, de uma forma ou de outra, gerar consequências desejadas tanto para a organização quanto para o colaborador que está exposto ao fator estressante. Um programa de segurança no trabalho requer essas etapas abaixo estabelecidas aí que eu pus para vocês. Tá? Estabelecimento de um sistema de indicador e de estatística de acidente, desenvolvimento de sistema de relatório de providência, de regra de procedimento, principalmente de segurança, recompensa aos gerentes e supervisores pela administração eficaz da função de segurança. Tá? Além disso, a segurança do trabalho envolve 3 principais áreas de atividade: prevenção de acidente, prevenção de incêndio e prevenção de roubo. Quando a gente fala de segurança no trabalho, é importante que a gente perceba, né, a importância de algumas ações que acabam estabelecendo algumas formas de prevenção de acidente de trabalho, né? Principalmente porque essas formas, esses meios de prevenção de acidente de trabalho, focam basicamente em preservação de saúde e integridade física dos colaboradores, tá? Mas como eu já disse anteriormente, não só isso, né? Além de focar em integridade física, mental dos trabalhadores, prevenção de acidente de trabalho também busca proteger a empresa de algumas possíveis
penalizações caso os acidentes venham a acontecer, né? Por isso a gente fala que programa de prevenção de acidente, ele é formado por algumas ações, né? Cujo objetivo principal é impedir a ocorrência de acidente dentro do ambiente de trabalho. Por isso, essas ações de prevenção de acidente, elas acabam envolvendo primordialmente esses três elementos que a gente já vem tratando. Elemento humano, elemento ambiental e a máquina em si, né? De qualquer forma, para que esses três elementos sejam efetivamente protegidos, né, precisa ter indiscutivelmente uma consciência coletiva acerca das medidas de prevenção, né? E isso geralmente é incentivado por alguns agentes que são especializados. Por isso, tantas normas administrativas, normas ambientais, normas educativas, normas técnicas, normas organizacionais, enfim, né? Através desse tanto de norma é que é possível que haja pelo menos a manutenção de um ambiente de trabalho que tenha pouca probabilidade de risco, né? Por que é tão importante investir em prevenção de acidente de trabalho, né? Porque reduz acidente e a longo prazo, principalmente, acaba sendo mais fácil, acaba sendo possível contabilizar alguns ganhos econômicos por parte da empresa, indiscutivelmente, tá? Quando a gente analisa custo envolvido, não dá para não falar de custo, tá, gente? Quando a gente analisa custo envolvido num acidente de trabalho, tipo indenização, transportar o cara que se acidentou, pensar, infelizmente, nos materiais que foram danificados, custo com afastamento, custo que vai ter que contratar alguém para substituir aquele cara que se acidentou, o custo que a organização vai ter para reabilitar o, o colaborador, né, torna indiscutível como motivo primordial a necessidade da organização investir na prevenção, né? Como prevenir? Sempre com planejamento, tá? O planejamento ele tem que ser efetivo, principalmente na elaboração e na execução das medidas de prevenção de acidente no trabalho, tá? É óbvio que essas medidas elas estão diretamente ligadas ao tipo de atividade exercida pela empresa, estão diretamente ligadas ao ambiente do trabalho, estão diretamente ligadas às tecnologias que são empregadas no processo do trabalho, enfim, tá? Outro ponto muito importante quando a gente fala em segurança no trabalho, além da prevenção de acidente, é a prevenção de incêndio, tá? A gente sabe e percebe, é perceptível que a prevenção de incêndio tem sido, nos últimos tempos, uma ferramenta importantíssima para evitar, sei lá, grandes tragédias, né? Assim, existem algumas atividades que podem partir tanto da organização quanto do colaborador para destacar algumas atitudes que sejam prevencionistas, né? Por exemplo, proibir fumo em local que existe material combustível. Hoje a proibição de fumo é indiscutível, tá? Evitar armazenamento de materiais sem a devida limpeza, sem a devida organização, sem a devida ordem, tá? Por exemplo, utilizar como regra, tá? A desenergização sempre no final do expediente de equipamentos elétricos, tá? Que foram utilizados em determinado departamento, em determinado setor.
sei lá, proibir quando necessário, extensão, uso de T, tudo aquilo que não for orientado pela ABNT, por exemplo, tá? E sei lá, principalmente, sei lá, agora, ultimamente, nos últimos tempos, manter alguns produtos como álcool, tá? Longe do alcance de pessoas que não estão habilitadas para usar, em local que não seja ventilado, afastado de fontes de calor, etc. Tá? E outro, outro item muito importante, tá? Com relação à segurança no trabalho, por exemplo, trabalhar a prevenção de roubos, tá? Segurança é prioridade, tá? Nas organizações. E precauções necessárias para a manutenção dessa segurança, ela é sempre bem-vinda, tá? Por quê? Porque os furtos, eles, principalmente, né, internos, eles acabam gerando um grande prejuízo para as empresas, para as organizações. E muitas vezes essas empresas, essas organizações, elas demoram para perceber que está sendo furtada internamente. E demoram, às vezes, ainda mais para perceber, por exemplo, o colaborador que está furtando, né? Isso afeta diretamente o clima organizacional, né? E gera desconforto interno, tanto para a equipe quanto para os líderes que estão envolvidos na gestão da equipe, tá? Nesse caso, pessoal, de alguns roubos ou de alguns furtos que acabam ocorrendo no interior da empresa, né, praticados, sei lá, por terceiros, tem que ser evitado. Por quê? Porque além da perda financeira, existe também um impacto grande emocional, tá? Por quê? Porque gera um sentimento de insegurança, né, que passa a ser predominante e os colaboradores acabam não se sentindo protegidos nem mesmo dentro dos portões da organização. Então, existem algumas boas práticas, né, algumas políticas de segurança que devem ser tomadas como regra pela organização. Primeiro é avaliar criteriosamente as vulnerabilidades da companhia, né? Principalmente através de alguns levantamentos técnicos. E para isso existe um levantamento técnico muito importante, muito utilizado por médias e grandes, que são chamados de análise de risco, né? Além disso, alguns cuidados como chaves, né? Se tem que ficar com alguém, se não tem que ficar com alguém, se o ex-funcionário devolveu, se não devolveu, troca a fechadura. Às vezes, se você compra ou aluga recentemente o prédio, tem que trocar, tá? Por exemplo, não uma norma muito importante é não ter um prédio, por exemplo, que apresente facilidade de escalada, né? As entradas e as saídas sempre tem que estar limpa, livre de obstáculo, sem árvore, sem arbusto, principalmente perto de porta de janela, tá? Escada não deve estar colocada em pezinho ali facilitando, né? Os vidros, as portas, as janelas tem que estar constantemente protegido com painel de segurança, com barra, com grade, tá? Só lembrando que não é só isso, né? Não é só ajuste. Isso, como a gente fala de manter pessoas, a gente fala de estrutura e de comportamento. Então é importante que a gente tenha em mente que não é só ajuste estrutural que garante segurança patrimonial. Algumas atitudes internas também devem ser tomadas. Por exemplo, olha lá, vamos lá para o primeiro macroprocesso, tá? Na fase de recrutamento, de seleção,
uma postura ética do colaborador também tem que ser levada em consideração. Por isso, lá no primeiro macroprocesso, o entrevistador tem que ter pergunta ou tem que aplicar teste que ajuda a avaliar a idoneidade da pessoa que está sendo contratada, né? Importantíssimo também é criar uma política de segurança e conscientizar o colaborador sobre benefício, tá? E aí vem um outro macroprocesso. Isso acontece por meio de treinamento, tá? Isso acontece por meio de campanhas que motivem os colaboradores para mostrar a importância dessas normas e como política de segurança traz benefício para todo mundo que está envolvido, tá? Bem como a ausência de uma política de segurança traz problema para aqueles que não aderirem, para aqueles que não colaborarem, tá? Então, segurança no trabalho tem que envolver prevenção de acidente, prevenção de incêndio e prevenção de roubo. Gente, em todos os acidentes de trabalho, a gente pode perceber que estão presentes todos esses 6 elementos que eu falei para vocês aqui, né? O agente, por exemplo, é o objeto ou uma substância que está diretamente relacionado com o problema, com a lesão, com o acidente, né? Pode ser a máquina, o local, o equipamento que deveria estar melhor, mais adequado e mais protegido, enfim, né? Pode ser um martelo, uma mesa, uma prensa, uma escada, uma parede. Então, todo acidente tem um agente, né? Todo acidente tem parte do agente, né? Que é a parte do agente, né? Que eu falei anteriormente, que está diretamente associado ou relacionado com a lesão, né? O pé da mesa, o cabo do martelo, o piso da escada, o acesso que você tem à parede, enfim, né? Todo acidente tem uma condição insegura, que é uma condição física ou mecânica que está no local, né? E que leva à ocorrência do acidente. Todo acidente tem um tipo do acidente, que é a forma, que é o modo de contato que liga o agente do acidente e o acidentado, né? Todo acidente tem um ato considerado inseguro, que é, teoricamente, entre aspas, a violação do procedimento que é aceito como seguro, né? Então, você sabe o que é seguro, mas você vai lá e faz diferente, tá? Todo acidente tem um fator considerado pessoal de insegurança, né? Que é uma característica, que é uma deficiência, que é uma alteração mental, psíquica ou física que permita, né, que leve e que provoque ao ato inseguro, né? Mas o que causa o acidente no trabalho, né? 2 causas básicas no local de trabalho que causa acidente: condições inseguras e atos inseguros, tá? As condições inseguras são as principais causas de acidente no trabalho, incluindo fatores que precisam ser localizados e mapeados. E os atos inseguros, como que a Venata traz para a gente, número 2, são comportamentos de predisposição a acidente, né? Então, não adianta só você eliminar a condição insegura. É preciso que você perceba e minimize atos que sejam inseguros, tá? Carregar material pesado de maneira inadequada te causa uma lesão. Trabalhar com uma velocidade no trator que seja inseguro pode causar, sei lá, um problema muito grande. Você utilizar, por exemplo, um esquema de segurança que não te segure muito bem, que não seja adequado ao seu peso para te erguer no andaime, pode causar problema, enfim, né? Algumas providências, pessoal, para evitar acidente
como eu já falei, acaba consistindo em eliminar ou minimizar condições inseguras, treinando pessoas. Voltamos lá para o macroprocesso, tá? Você consegue minimizar as causas de acidente de trabalho treinando, né? E também outros fatores acidentais, por exemplo, que são considerados condições inseguras, tá? Como o cargo, a programação do trabalho, que não pode ser muito prolongado, o clima relacionado ao ambiente psicológico do local de trabalho, enfim. Se a gente falou das causas, é importante que a gente fale como prevenir, tá? Como prevenir acidentes? Organizacionalmente falando, a prevenção, um programa de prevenção de acidente acaba dando foco para duas atividades importantes. Primeiro, eliminar as condições inseguras de trabalho e reduzir os atos inseguros, né? A eliminação das condições inseguras, né, é responsabilidade, por exemplo, de engenheiros de segurança, né, de desenho de cargos. Olha lá, né? Segundo macroprocesso, de desenho de cargos que removam ou que reduzam riscos para os ocupantes, né? Enfim, a eliminação de condições inseguras envolve o mapeamento das áreas de risco, né? Que é uma avaliação constante e permanente de condições ambientais que possam provocar acidentes. Né? A eliminação das condições inseguras envolve análise profunda dos acidentes, né? Tem que ter relatório de acidente, tem que mostrar se foi com ou sem afastamento. Tudo isso deve ser analisado de maneira que a gente aprenda, entenda o que aconteceu, aprenda e tente eliminar futuras condições que sejam inseguras no ambiente de trabalho. Né? Uma eliminação das condições inseguras significa apoio irrestrito da alta administração. Né? Não adianta entender, perceber o que aconteceu e não praticar. Né? Todo programa que seja bem sucedido de prevenção de acidente tem que ter apoio de uma direção. Né? Por quê? Porque esse apoio é muito importante, né, para mostrar que a organização se importa em eliminar condições que sejam inseguras no ambiente de trabalho. Né? O outro ponto, né? Então a gente falou sobre a gente falou que a prevenção de acidentes envolve a eliminação de condições inseguras, mas envolve também a redução de atos inseguros, tá? A redução dos atos inseguros significa que, olha lá, vamos falar de outro macroprocesso, né? De atrair pessoas, recrutamento e seleção. Então, quando a gente fala de redução de atos inseguros, existem alguns estudos que sugerem que não se deve selecionar, por exemplo, pessoas que apresentam tendências para se acidentar em determinados cargos. Corajoso demais, corajoso de menos, arriscado demais, arriscado de menos, né? Por isso, lá no processo seletivo, existem algumas técnicas dentro do processo, por exemplo, que serve para identificar traços pessoais. Habilidade visual, coordenação motor. Ai, por que eu faço casinha em cima do chão, fora do chão, se eu desenho sol, se eu não desenho sol? Tudo isso para identificar traços comportamentais que levem a uma certa predisposição, por exemplo, a sofrer acidente no ambiente de trabalho, né? Enfim, existe
uma clara predisposição a acidentes no trabalho e proficiência no cargo. Como assim? A gente tem que entender que a seleção de pessoas baseada em testes de não predisposição a acidente acaba gerando oportunidade para o gerente trabalhar da melhor forma possível atitudes que possam conduzir a acidente no ambiente de trabalho e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida do trabalhador no ambiente que ele está inserido, né? Existem algumas medidas, né, que servem para prevenção de acidente no trabalho, como educação, treinamento, engenharia de segurança, mapeamento de riscos, proteção e regras de reforço, tá? Junto e de mão dada com higiene e segurança do trabalho, né, do ponto de vista físico e ambiental, tem o bem-estar, já falamos 1000 vezes, tem o bem-estar psicológico e social do colaborador, né? Então, olha só, na década de 1970, que foi praticamente a década que eu nasci, para vocês terem ideia como é uma coisa bem jovem e atual, né? Teve um cara chamado Louis Davis, tá? Que começou a usar a expressão qualidade de vida no trabalho quando ele começava a fazer projetos de, olha só, vou falar bem alto, desenho de cargos, macroprojeto número 2, aplicar a pessoas, tá? Então, olha só, para esse cara, para esse Davis, lá em 1970, o conceito de qualidade de vida no trabalho acabava remetendo a uma preocupação bem grande que unia o bem-estar geral e a saúde dos colaboradores para desempenhar atividade. Tá? Então, lá na Europa, alguns autores eles começaram a desenvolver várias conceituações, né, sobre qualidade de vida no trabalho. Atualmente, hoje em dia, tá? Esse conceito que envolve qualidade de vida no trabalho acaba, como a gente já viu para trás, envolvendo tanto os aspectos físicos e ambientais, quanto os aspectos psicológicos envolvidos no local de trabalho. Por isso, a gente sempre fala que qualidade de vida no trabalho acaba assimilando, acaba juntando, acaba unindo duas posições que são diferentes, que são antagônicas, que são yin e yang, tá? De um lado, pessoal, tem satisfação no trabalho, né? De outro, tem interesse organizacional tendo que proporcionar essa satisfação no trabalho. Então, qualidade de vida no trabalho, ele representa um movimento intenso, fortíssimo, ordenado, coordenado, que tem que caminhar sempre em direção, tá? A uma questão de respeito, né, pelo bem-estar dos colaboradores, unindo um tripé, tá? Percorrendo um tripé biológico, psicológico e social, né? Por isso eu trouxe duas definições importantíssimas de Chiavenato e de Limonge, tá? Cristina Limonge, tá? Então, o Chiavenato traz que a qualidade de vida é criar, manter e melhorar o ambiente de trabalho nas suas condições físicas, psicológicas e sociais, resultando um ambiente agradável, amigável, o que melhora substancialmente a qualidade de vida das pessoas nas organizações, tá? E Limonde traz que qualidade de vida no trabalho é um conjunto de ações, né,
que buscam implantar melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais no ambiente de trabalho, né? Alinhada e construída em uma cultura organizacional, nossa primeira aula, que dê prioridade para o bem-estar das pessoas na organização. A qualidade de vida, então, tá? No trabalho é uma coisa bem complexa, tá? E bem multidisciplinar, tá? E envolve esses fatores que eu trouxe, que eu elenquei aqui para baixo, extraído de Chiavenato, tá? Chiavenato, 2014, página 420, né? Satisfação com o trabalho executado, possibilidade de futuro na organização, reconhecimento, salário, benefício, relacionamento humano, ambiente psicológico e físico de trabalho, liberdade para atuar, responsabilidade na tomada de decisões, possibilidade de estar engajado e participar ativamente, tá? Qualidade de vida no trabalho envolve aspectos. Agora a gente conseguiu perceber isso por esses fatores elencados, tá? Qualidade de vida no trabalho envolve alguns aspectos que são intrínsecos, né, relacionados ao conteúdo do trabalho, ao conteúdo do ambiente, e extrínsecos, relacionados ao contexto do cargo, tá? Quem falava de aspectos intrínsecos e extrínsecos? Hesber, tá? Olha só, por que a gente estudou tudo isso antes, né, dos macroprocessos? Que legal, como as coisas estão interligadas e interrelacionadas, tá? Então, esses aspectos intrínsecos e extrínsecos ligados ao conteúdo e ao contexto do cargo acaba afetando atitudes e comportamento dos colaboradores, né? Essas atitudes, esses comportamentos, eles são extremamente relevantes para a produtividade, tanto da pessoa quanto do grupo, né? E acaba resultando em motivação ou não para o trabalho, adaptabilidade ou não ao ambiente de trabalho, aceitação ou não às mudanças que possam surgir no ambiente de trabalho, criatividade ou não para sugerir soluções para alguns conflitos que venham a existir, né? Vontade ou não de criar, de inovar, de aceitar mudança e principalmente tudo isso agregando valor à organização. Por isso, a gente vai ver nos próximos slides alguns autores e alguns modelos de pesquisa de qualidade de vida que foram desenvolvidos exatamente para poder identificar, né, em cada variável, em cada indicador, a presença ou a ausência de fatores que possam levar ou não, né, à satisfação do colaborador no ambiente que ele está inserido e, consequentemente, influenciar na produtividade ou na queda de produtividade do colaborador para a organização. O modelo do programa de qualidade de vida no trabalho tem que envolver uma gama de variáveis, né, que possam abordar, né, os principais determinantes de bem-estar das pessoas nas organizações, né. Por isso, a proposta, né, é abordar, olha só, voltando para as nossas primeiras aulas, nossos primeiros slides, tá? Por isso, a proposta dos modelos existentes de identificação de qualidade de vida no trabalho tem que trabalhar clima organizacional, né? Clima é reflexo disso tudo, né?
O clima, pessoal, ele é o modelador, ele que molda o programa de qualidade de vida no trabalho da organização, né? Por isso, existem alguns fatores que são imediatos e alguns fatores que são mediatos, que interferem na qualidade de vida no trabalho, né? Esses fatores, eles têm impacto direto e têm impacto indireto, mas para cada situação eles têm forças relativa no conjunto da obra, tá? Os fatores de primeira ordem, né? São aqueles fatores que estão relacionados imediatamente com o papel que o indivíduo desempenha na organização, tá? Os fatores de segunda ordem são fatores relacionados com o entorno imediato do indivíduo na organização, tá? Quem está envolvido ali nos fatores de segunda ordem? Um superior imediato, um fornecedor interno, um cliente interno e até mesmo os subordinados, tá? Aqueles que estão diretamente relacionados ao indivíduo, né? Ao indivíduo presente nesses fatores de segunda ordem, né? Os fatores de terceira ordem são o entorno mediato, né? São aqueles fatores que se referem ao entorno imediato e que acaba circundando o indivíduo enquanto ele atua na organização. Então, são políticas da empresa, são as amizades, são os colegas, o ambiente psicológico, físico, a remuneração, tanto fixa ou variável, os benefícios, né? A gente está estudando uma inter-relação de todas as nossas aulas que a gente viu desde o começo desse semestre remoto, né? Como elas acabam influenciando nos últimos macroprocessos. E eu espero que vocês estejam percebendo isso, tá? Outro fator, né, são os fatores de quarta ordem, que são as percepções individuais, né? São as percepções dos colaboradores, das atitudes, do comportamento do indivíduo, né? Com relação às expectativas, às necessidades pessoais, tudo aquilo que ele pensa, né? Quanto às atividades que ele realiza na organização, tá? E, por fim, os fatores de quinta ordem são relacionados ao entorno organizacional. São fatores internos mais distantes do dia a dia do indivíduo, mas que estão distantes, mas ainda assim exercem uma influência monstra no comportamento e na atitude do colaborador, né? Então, missão organizacional, visão organizacional, cultura organizacional, estrutura organizacional, são fatores de quinta ordem, que estão distante do colaborador, mas que influencia diretamente no seu comportamento, tá? Esses 5 fatores que eu falei agora, né, tanto os macro quanto os micro, eles estão arranjados em níveis diferentes, níveis de contato diferente com cada membro da organização. Por isso, afeta mais ou menos, né, a qualidade de vida no trabalho, dependendo das características individuais, como eu já falei em alguns slides anteriores, tá? Como a gente já vem trabalhando nos slides anteriores, acredito e espero que tenha ficado bem claro na nossa percepção, quando a gente trabalha qualidade de vida no trabalho, né, a gente tem que unir qualidades, características que sejam individuais com características situacionais da organização para poder identificar se existe ou não, se a organização proporciona ou não o mínimo de qualidade de vida no ambiente de trabalho, tá? Por quê? Porque qualidade de vida
no trabalho, ela acaba conduzindo a um clima, né, de confiança, de respeito, onde para a organização é muito importante, porque as pessoas acabam aumentando a contribuição, né, e consequentemente elevando a produtividade e enfim, aumentando a produtividade e diminuindo algumas atitudes que sejam contraproducentes, por exemplo, tá? Então, olha só, existem alguns autores que acabam apresentando alguns modelos de qualidade de vida no trabalho, né, que passem por essa mescla, que passem por essa interdependência, tanto de identificar aspectos relacionados às características individuais dos colaboradores, como suas necessidades, seus valores, suas expectativas, quanto buscando identificar as características situacionais e organizacionais, como a estrutura da organização, a tecnologia, como funcionam as políticas, os seus sistemas de recompensa, tudo isso, né? E esses autores, eles tentam, né, buscam, querem identificar a presença dessas duas características individuais e situacionais, e mais que isso, além de identificar as características, perceber como é a interdependência e a interagência dessas características, tá? Porque não basta só identificar as necessidades e a condição da organização, tá? A gente tem que identificar se existe uma mescla desses dois, né? E aí sim existe um programa de qualidade de vida de êxito, tá? Eu trouxe para vocês os 3 mais famosos, tá? Que é Nadler e Lower, que é Walton e que é Hackman e Oldham, tá? Então, para Nadler e Lower, a qualidade de vida tem que ter 4 aspectos fundamentais: participação dos funcionários, reestruturação do trabalho, inovação no sistema de recompensa e melhoria no ambiente de trabalho. Como a gente vai usar esse modelo para identificar se o programa está funcionando ou não? Fazendo, por exemplo, algumas perguntas que passem por esses 4 pontos, né? Então, você chega para o colaborador e pergunta assim: colaborador, você participa das decisões, né? Principalmente daquelas que os afetam? Se sim, responda isso. Se não, por que não? Né? Colaborador, né? Existe com uma determinada constância o enriquecimento de tarefa, ou seja, você sempre muda, faz uma coisa mais desafiadora ou fica sempre na mesma, né? Por exemplo, você recebe um incentivo quando a sua opinião é acatada e proporciona soluções inteligentes para a organização, tá? E assim vai. O importante é que vocês desenvolvam um questionário que passe por esses 4 momentos quando você utiliza um modelo baseado em Nadler e Lower para identificar a eficácia do programa de qualidade de vida na organização que você está estudando, tá? Outro modelo de qualidade de vida é o modelo de Walton, né? Diferente do Nadler e Lower, Walton trabalha 8 fatores que afetam a qualidade de vida: compensação justa e adequada, condições de segurança e saúde no trabalho, utilização e desenvolvimento de capacidades, oportunidades de crescimento contínuo, integração social, constitucionalismo, trabalho e espaço total de vida, relevância social de vida no trabalho.
tá? Como assim? Quando você for fazer uma pesquisa do programa de qualidade de vida na organização tal, seguindo o modelo de Walton, você vai ter um questionário que vai perguntar, por exemplo, se o colaborador percebe sua compensação como justa e adequada. Existe equilíbrio entre as remunerações da organização? Existe equilíbrio entre o que você recebe e o que o mercado propõe? E aí você vai estar matando, por exemplo, o primeiro ponto, né? Outra perguntinha que você pode fazer: a sua jornada de trabalho, né, é adequada à sua função? Tá? O seu ambiente físico de trabalho é adequado? Lhe proporciona um bem-estar ou é insalubre? Você não consegue desempenhar bem a sua função. E aí você mata o segundo ponto na visão de Walton. Então, para cada fator, algumas perguntas devem ser feitas no questionário para identificar se o programa de qualidade de vida naquela organização está caminhando para eficácia, para excelência, enfim. A atividade do colaborador, a gente já viu isso na nossa primeira aula sobre cultura e clima organizacional, tá? Então, a atividade do colaborador e o clima que o cerca, o clima organizacional que o cerca, tá? Acaba sendo um fator importantíssimo para determinar a qualidade de vida no trabalho, tá? Se a qualidade do trabalho for uma qualidade de trabalho pobre, né, acaba conduzindo o colaborador numa alienação, numa insatisfação, numa má vontade, consequentemente declínio de produtividade, etc, 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 tá? Então, o que a gente tem que entender? Que qualidade de vida no trabalho, quando ela é, ao contrário do que eu falei, elevada, né, ela conduz a um clima de confiança, um clima de respeito, os colaboradores tendem a aumentar a sua contribuição e, consequentemente, a produtividade organizacional ela melhora bastante, tá? Porque a gente viu milhares de vezes que isso é uma via de mão dupla. É importante para a pessoa, para o colaborador, mas não tem jeito, tem que ser importante para a organização também, tá? Então, olha só, esses dois caras, Hackman e Oldham, eles utilizam um modelo de pesquisa, tá? Sobre o diagnóstico do trabalho baseado num inventário, tá? Que eu trouxe para vocês, num inventário de algumas características do cargo que acabam sendo responsáveis, que acabam facilitando a mensuração do grau de satisfação e de motivação interna do colaborador. Então, variedade de habilidades, né? Então, a gente pergunta para o colaborador assim: a função que você desempenha precisa que você tenha diferentes habilidades? A sua função necessita de diferentes conhecimentos? Quais as competências que você utiliza para desempenhar a sua função? Né? Outro ponto, identidade de tarefa. Quando a tarefa lhe é passada, você executa ela do início ao fim, ou você tem num dia, numa semana, ou você tem um mês para poder fazer, né? O fato de você ter um mês para poder realizar a tarefa te desmotiva em algum momento? O fato de você ter um dia para realizar sua tarefa te estressa em algum momento? Tá? Outro ponto, o significado da tarefa. Como você percebe a importância do seu desempenho na tarefa que lhe é proporcionada com relação ao seu trabalho, né? Então, significado da tarefa, a pessoa, o colaborador, o indivíduo, ele tem que perceber claramente como o seu trabalho produz consequências para o trabalho dos outros. Porque se você não faz o seu colega de grupo não consegue fazer o deles.
Sabe mais ou menos como vocês têm que fazer um trabalho em grupo, né? Onde, erroneamente, nesse exemplo, vocês dividem em introdução, desenvolvimento, metodologia, resultado, conclusão, né? Quando lá do meio da metodologia não consegue falar direito, desestrutura todo outro grupo, exatamente isso que significa esse item para Hackman e Oldham, tá? Autonomia, tô brincando, mas tô falando sério. Autonomia, né? A pessoa tem que ter responsabilidade pessoal para planejar e executar a tarefa. Na retroação, a tarefa deve se proporcionar informação de retorno para o colaborador para que ela possa se autoavaliar. Olha só, estamos falando de um outro macro processo que a gente estudou lá de aplicar pessoas, que é a avaliação de desempenho. Olha que bacana, uma coisa extremamente ligada à outra. É impressionante, tá? E a retroação extrínseca. Deve haver o retorno proporcionado pelos superiores hierárquicos ou clientes a respeito do desempenho da tarefa. Os programas de bem-estar dos colaboradores, eles acabam sendo adotados. Isso é muito importante a gente ter em mente, tá? Que programa de bem-estar de colaborador acaba sendo adotado pelas empresas, pelas organizações que querem prevenir, tá? Prevenir problema de saúde dos seus colaboradores, né? Esse caráter que é profilático, como você tomar uma vitamina C para não gripar, você não toma vitamina C depois que você gripa, tá? Você toma vitamina C para não gripar. Então, esse caráter profilático de um programa de, de, de bem-estar dos colaboradores acaba partindo de um reconhecimento, né, desse efeito sobre o comportamento dos funcionários, né, e até mesmo do estilo de vida desses colaboradores fora do ambiente de trabalho. Isso acaba encorajando muito, tá, a pessoa a melhorar o seu padrão de saúde. Por isso que tem gente em São Paulo, por exemplo, ou em Brasília, que gosta de ir pedalando para o ambiente, para a empresa, tá? Isso também faz parte, sabia? De um programa de qualidade de bem-estar dos colaboradores, né? E, de uma forma ou de outra, não menos importante, também serve para reduzir custo de saúde, tá? Gasto com saúde de colaborador. Porque você prevenindo, né, é melhor prevenir do que remediar. Então, apesar de ser caro, né, ainda é menos caro do que cuidar do depois do acidentão do trabalho, porque você tem que arcar com o funcionário parar. É duro de falar, mas é real. Você acaba tendo que arcar com funcionário parado, você acaba, Deus que me perdoe, tendo que arcar com sei lá o que, não quero falar a palavra, mais morte do colaborador, enfim, tá? Então, esse programa, além de prevenir, porque é melhor prevenir do que remediar, ele acaba também interferindo no custo, né, de saúde dos colaboradores. Por isso, um programa de bem-estar dos colaboradores na organização tem 3 componentes básicos, tá? Como ajudar os funcionários a identificar os riscos potenciais de saúde, educar os funcionários a respeito dos riscos, né, de saúde e encorajar os colaboradores encorajar os funcionários a mudar seu estilo de vida, né, praticando exercício, aconselhando, orientando, etc, 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 tá? Alguns programas de bem-estar dos colaboradores são mais simples e baratos, né? Por exemplo, fornecer informação sobre caloria do cardápio diário que está no refeitório, né? Em contrapartida, mostrar o que seu corpo precisa. Isso é barato, né? E é útil, já que um dos pontos principais do programa de bem-estar é encorajar funcionários, ali número 3, a mudar estilo de vida, tá? Então, é muito, embora tenha custo, é mais barato prevenir do que remediar.
É muito mais barato você tomar vitamina C do que gripar, né? É importante que a gente tenha isso em mente na hora de estudar um programa de bem-estar dos colaboradores numa empresa que você vai fazer um estágio, por exemplo. Em resumo, tá? O processo de manter talento, ele é fundamental para um resultado global de todos os outros processos de gestão de pessoa, porque garante, né? Ele faz com que as pessoas continuem na organização. Ele faz com que o capital humano seja preservado na organização. E aí, eu já falei, vou falar de novo, todos os processos que a gente estudou até agora, agregar, aplicar, recompensar, desenvolver e manter, é a base da gestão de pessoas. É a base sobre a qual a gestão de pessoas pode contribuir para o sucesso da organização, tá? Então, a gente tem que perceber, tá, que saúde e qualidade de vida no trabalho acaba contribuindo. A gente já falou isso 1000 vezes, mas acaba contribuindo para a melhoria da produtividade dos colaboradores. Os colaboradores ficam mais dispostos, ficam mais motivados, né? Além disso tudo, eles ficam preparados emocionalmente para poder ser produtivo, para poder entregar o resultado que a organização quer. Porque eu já falei 1000 vezes, a gente estudou, é uma via de mão dupla, né? Esses programas de qualidade de vida no trabalho, de saúde, de higiene, tá? Eles podem ser constantes, eles devem ser constantemente aperfeiçoados com inovação, tá? Eles devem ser constantemente baseados em respeito, principalmente respeito aos aspectos físicos e mental do colaborador. E aí, com certeza, vai garantir boas condições de trabalho, tá? É um assunto bastante falado, bastante trabalhado, né? Cada vez mais a gente sabe hoje que saúde é o que interessa. Bom, saúde é importante, né? Então, cada vez mais eu acho que o processo de manter pessoas vai ser destaque no estudo da gestão de pessoas, né? Mas de uma forma ou de outra, a gente consegue perceber pelo esse macro processo de manter que as organizações elas precisam sim organizar frequentemente o ambiente de trabalho e, consequentemente, garantir bem-estar para os seus colaboradores, né? É, pode, pessoal, até não parecer, né, com essa aulona que a gente teve, mas investir em qualidade, né, para a organização, para o espaço corporativo, envolve custo, mas pode ter certeza que são custos mínimos se a gente comparar com a ausência desse recurso, né? Acabei de falar, é melhor prevenir do que remediar, pode ter certeza. Porque equipe insatisfeita é improdutiva, equipe insatisfeita erra mais, equipe insatisfeita trabalha no limite, vimos isso, no limite do estresse, equipe insatisfeita, vimos isso na aula passada, então muito mais propensa aos conflitos, tá? Investir em bem-estar de colaborador é o contrário disso tudo, né? Só traz efeito positivo, né? E o maior deles parece até, né, estranho eu falar, tá? Mas do ponto de vista organizacional, o maior deles é o comprometimento dos profissionais. E aí, consequentemente, eficiência, eficácia e produtividade.
né? Muitas organizações já têm espaço de lazer. A gente sabe, né, para os seus colaboradores. Tem organização que tem mesa de sinuca, tem organização que tem videogame, mas a gente, enquanto estudante de gestão com foco em qualidade de vida no trabalho, tem que saber que isso não é o mais importante, tá? Pode até fazer a diferença, mas não é uma mesinha de sinuca que vai salvar a vida nem do colaborador, nem da empresa, né? Qualidade de vida no trabalho tem que ser aperfeiçoada, inclusive com mudança de hábito, tá? Por isso eu vou finalizar com a frase que eu falei pra caramba durante todos os slides, mas respeitar aspecto físico e respeitar aspecto mental é o pontapé inicial, tá? Para a organização garantir boas condições de trabalho, tá? Por quê? Como isso vai beneficiar a empresa, tá? Percebendo que investir nisso tudo, né, torna a empresa mais competitiva, porque os funcionários estão motivados, comprometidos e buscam entregar resultados. Tem aumento de produtividade, tem melhoria de clima organizacional, tem aumento de atração de talentos, né? As pessoas querem, aquelas pessoas que têm, né, competência para atuar em determinada função, em determinado cargo, elas querem trabalhar numa organização que valorize a qualidade de vida, isso gera um crescimento de lucro empresarial, enfim, tá? Então, é melhor prevenir do que remediar, tá? Trabalhar o processo de manter talentos na organização é muito importante para a saúde organizacional, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Particularmente, eu adoro trabalhar a qualidade de vida no trabalho. Quando a gente faz pesquisa em loco, é muito legal você ter um autor para adotar um modelo de pesquisa e aplicar na organização. É muito legal, tá? Espero que a gente possa, num momento para frente de estágio, de TCC, se encontrar e trabalhar mais na prática esse momento que foi tão teórico.